Nós temos que parar de achar que tem que ter resposta para tudo. E temos que fazer mais perguntas. Para que eu não descanso? Não é por quê, porque o porquê já está na sua mente. Você sempre tem uma desculpa para o porquê. Mas para que não? Para que eu não descanso? Para que eu preciso trabalhar 15 horas? Será que trabalhar 15 horas vai fazer eu chegar onde eu quero chegar? Muitas vezes esse movimento da gente fazer tanto, dizer tanto sim para o outro e não para a gente, vem de um lugar da gente se sentir suficiente. Quanto mais coisas eu faço, mais suficiente eu pareço ser. Mais suficiente para quê? Para quem? E aí eu volto para esse lugar de olhar se esse constante movimento de fazer coisas só não está me levando para um lugar de preencher vazios também, muitas vezes. Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais, o podcast que é um catalisador de temas e mentes plurais que merecem ser levados a outros patamares. A gente está gravando no mês de julho, que é o mês das pretas, é o mês internacional das mulheres negras latino-americanas e caribenhas, que cai no dia 25 de julho, que também é dia de Teresa de Benguela. E isso tudo significa que a gente precisa ressignificar os nossos afetos. Enquanto mulheres negras, a gente ocupa um lugar dentro da sociedade brasileira que coloca a gente muito distante de oportunidades, privilégios e amores também, e autoacolhimento, e um olhar honesto e sincero para nós mesmas. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu tenho uma mesa aqui que está muito especial, daqui a pouco a gente vai abrir a câmera, vocês vão entender por que eu estou falando, mas antes de eu abrir a câmera eu vou dar 2 recados como eu faço em todos os nossos programas. Primeiro, eu preciso agradecer a Ben & Jerry's. A Ben & Jerry's está com a gente já há um tempinho aqui no programa. Quem acompanha a gente já sabe que, bom, os episódios estão muito saborosos porque a Ben & Jerry's está aqui com a gente. Ben & Jerry's, obrigada. O nosso programa está cheio de sabor, ativismo e euforia a cada potinho, a cada colherada. E o segundo recado é aquele, né, gente? Se vocês ainda não seguem aqui o nosso canal, já clica aqui no sininho, se inscreve, salva os nossos vídeos, compartilha, deixa aqui seus comentários, a gente adora responder e compartilhem, levem à frente as mensagens que a gente traz aqui, porque como eu disse agora há pouco, merecem ser levadas a outros patamares. Agora sim, entregando o que eu prometi, abro a mesa com Ana Minuto e Vanessa Lacerda, lá em Salvador. Olha que delícia, gente. Eu acabei de falar antes da gente começar a gravar, eu falei, eu queria ter ido gravar lá em Salvador. Ainda não foi o caso, mas quem sabe um dia, né, Van? Eu acho justo, tá? Joguei aqui no universo, quem sabe alguém pega essa mensagem e realiza, né? Eu vou me audiodescrever antes de passar a bola para vocês. Eu sou uma mulher negra, tô com os cabelos trançados hoje, bem compridos até a cintura, estão minhas tranças, metade castanho escuro, metade loirinhos aqui na ponta. Hoje eu tô usando um vestido bem vermelho, um brinco dourado bem grande, usando como sempre meus óculos dourados de armação grande, meu batom vermelho que já é uma assinatura aqui no Pod Plurais. E tô sentada ao lado de Ana Minuto aqui no estúdio presencialmente. Gente, Ana Minuto. Oi, gente linda, é um prazer estar com vocês. Ana Minuto falando, sou uma mulher negra de pele retinta, com os cabelos pretos trançados até o ombro. Estou com uma camisa que eu posso dizer que é bem choque, de acordo com a cor do pod. Estou com uma jaqueta preta sentada em uma poltrona também super confortável. E atrás de mim tem todo o panorama do pod. Muito bem. Um prazer estar com vocês. Obrigada, Ana. Obrigada por ter aceito esse convite. Para mim é muito especial. Vamos que vamos, né? Você me convida, a gente vai. Fazer o quê? Muito bom. Vanessa, quer se apresentar também? Olá, gente. Eu sou Vanessa Lacerda, psicóloga clínica. Atendo mulheres, homens a partir dos 18 anos. Sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, ali um 3B. Tenho, no meu corpo, estou vestida com uma blusa um pouco nude. Estou com um gloss na boca, bem brilhante. E estou usando um fone. Atrás de mim tem uma parede verde primavera, mas que não dá para ver muito bem.
não dá para identificar direito, mas é um verde primavera para trazer um pouco mais de vibração, assim, né, para o meu escritório. Muito bem, então chegamos. Queridas, eu vou fazer a pergunta para vocês que eu faço em todos os programas. Quem são vocês dentro e fora do LinkedIn? Acho que é importante para as pessoas se conectarem e entenderem quem vocês são e o que vocês gostam, além do lado profissional aqui. Quem começa? Eu dar a palavra para minha colega que está aqui, eu fiquei esperando ela falar, mas aí quando eu fui falar, ela falou também, mas pode ficar à vontade. Na realidade era para você, eu só apontei para dizer. Ela, precisava falar primeiro, era mais nova, deve ter mais hobbies. Bom, gente, eu além do LinkedIn, sou harleira, então amo moto. A minha vida se torna muito mais feliz com a minha Tina Turner. Estou magoada, faz 120 dias que eu tô sem ela. Tô bem chateada, mas sou harleira. Se você gosta de moto, pode me chamar. Adoro viajar nas horas vagas, procuro sempre ter horas vagas para viajar e dinheiro também. Sou dançarina de samba rock, profissional, amo samba rock. Foi samba rock que me trouxe até aqui e me ajudou a me tornar a pessoa que eu sou. E também adoro samba. Então eu nasci numa escola de samba. Então esses são os meus hobbies que eu não abro mão. Não tem negociação. Os não negociáveis. E no LinkedIn? LinkedIn, eu sou uma mulher afrontosa, nasci para isso, né? Tenho 1,80 m quase, bem preta, não é por um acaso. Sou uma pessoa que falo sobre diversidade, equidade e inclusão, falo sobre liderança inclusiva, falo sobre desenvolvimento humano, que para mim, para que a gente possa se tornar melhor, passar por esse processo de expansão da mentalidade. Também falo sobre transformação digital e futuro do trabalho, principalmente focados nos grupos subrepresentados, porque eu acredito que se a gente não falar sobre o futuro de trabalho, a gente também não está falando do nosso agora, porque as coisas estão se transformando muito rápido e precisamos avançar. Para além disso, eu sou top voice no LinkedIn, creator, sou uma pessoa bem ativa nas redes. O LinkedIn para mim trouxe muitos contatos e também me trouxe muitos negócios. Muito bem, muito bem. Ivan, você? No LinkedIn eu sou psicóloga clínica, pesquiso sobre relacionamento e principalmente quando envolve a parte da solidão da mulher preta, como se desenvolve esses relacionamentos. E aí eu costumo dizer que não só da mulher preta, mas a solidão do povo preto é um dos temas que eu gosto de pesquisar. Eu trabalho com mulheres e com homens, como eu falei, a maioria pessoas pretas, e estou estudando, fazendo formação de terapia do esquema, que é a minha abordagem dentro da psicologia, atendo de forma online, e estou desenvolvendo alguns cursos direcionados para essa área de ensino, né? De supervisão e de mentoria. E fora do LinkedIn, eu gosto muito de dançar, eu adoro fazer dança, zumba, salsa, é uma das coisas que me traz vida, então eu não fico sem. Gosto muito de estar com os meus amigos, com as minhas amigas, com o meu sobrinho, levá-lo para passear, para assistir um filme, para a gente fazer alguma traquinagem. Gosto muito de estar ao ar livre, vendo pessoas se movimentando. Eu sou uma curiosa pela vida, então um dos meus hobbies é sair e ver gente vivendo, sendo, se permitindo, então eu gosto bastante. E sou muito da leitura, não gosto muito de séries, filmes, mas eu sou aquela que pega um livro e maratona por horas e quando vê já acabou. Então, essa sou eu, né? Sou filha, sobrinha, irmã, amiga, noiva, várias facetas de uma pessoa só que, quando junta, dá essa composição de Vanessa Lacerda. Que delícia essa descrição, gente. Bom, eu montei essa mesa, gente. Essa mesa é muito especial para mim, porque eu montei essa mesa com duas pessoas que, para mim, são referências. E que, nas vezes que eu as escutei,
disseram frases que colaram em mim de uma certa forma. E aí eu quero puxar essas frases que para mim fizeram tanto sentido para abrir a nossa conversa aqui. Van, o que eu ouvi de você foi uma construção da gente ser capaz de tocar nos lugares que doem, mas ainda assim trazer afago. Quando eu ouvi você falar isso, essa frase colou em mim, porque eu acho que faz parte do nosso movimento, do nosso momento de, não sei, de vida de adulto, né? A gente ter o discernimento de falar, puxa, esse lugar que me foi colocado, eu não caibo mais aqui, eu não faço parte desse lugar, mas sair dele também dói, né? Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, nesse contexto que nos uniu nessa mesa aqui. Certo, então, eu acho que é interessante, eu tenho aprendido muito na ACT, que é uma abordagem da psicologia, que fala muito sobre como que a gente pode utilizar o nosso sofrimento, não de uma forma, tem que sofrer e agradecer por tudo que você passou, mas como que a gente pode olhar para o nosso sofrimento e entender que, de alguma forma, ele nos compõe. Quando a gente fala de, por exemplo, mulheres negras, a maioria delas, né, tem vivências comuns de solidão, de maternidade solo, de coisas que nos atingem e que muitas vezes tudo que a gente quer é esquecer essas histórias. Mas essas histórias, por mais dolorosas que sejam, por mais sofridas que tenham sido, elas fizeram parte da nossa vida. E, de alguma forma, elas compuseram a mulher que a gente é hoje, né? Não é aquela coisa de, o sofrimento te fez mais forte. Não é sobre esse lugar, mas é de, existe essa parte minha que sofreu. Como eu posso acolhê-la hoje? Como eu posso pegar essa parte minha que sofreu, que passou por isso, e acolher esse sofrimento, e acolher essa vulnerabilidade, acolher essa escassez. A gente faz muito esse movimento de resistir à dor, ou de querer fazer esse movimento de evitação, só que é comprovado que quanto mais a gente resiste, mais isso fica. Então, muitas vezes, quando a gente não acolhe essa história dolorosa que a gente teve, a gente não consegue se entender também como parte do mundo, da vida que a gente quer construir, porque não tem como simplesmente eu apagar isso da minha memória, isso vai reverberar em algum momento. Então é muito mais didático eu pegar isso, olhar para o que isso me causou, entender as minhas dores, e assim eu consigo seguir. E assim eu consigo entender que eu estive naquele lugar, mas eu não faço mais parte dele. Por que eu digo isso? Porque o nosso cérebro, ele não nos conta a mesma história da mesma forma duas vezes. E o que é que isso significa? Que quando eu pego uma história e eu não a processo, eu não a revivo, eu não entendo o que ela causou em mim, ela guarda, o meu cérebro, a minha mente guarda essa história de forma única. Então eu meio que fico colada naquilo que me aconteceu. E a gente pensa que é o contrário, que quanto mais eu não falo, não processo, não lido com isso, mais aquilo vai ficar de lado. Na verdade, quanto mais eu falo daquilo, mais eu revivo aquilo, mais eu me descolo daquilo que foi o meu sofrimento e mais eu consigo seguir sem esse peso. Então, é muito importante a gente olhar para as nossas dores, para a gente entender que eu parti dali, mas ali não é o meu destino. Eu parti desse lugar, mas foi um pedaço da minha jornada, mas não é o meu lugar final, não é o meu destino, não é onde eu vou ficar. Mas quando eu não olho para isso, eu simplesmente guardo, deixo naquele lugar, onde eu for, essa história vai me acompanhar. Olhar para essa história isso aqui me aconteceu, beleza, mas fica aqui, e agora eu sigo sem isso. Então é muito importante a gente trazer esse olhar para o sofrimento com um olhar de carinho e de afeto para entender que eu não estou mais nesse lugar, eu posso seguir adiante sem isso, entende? Uhum. É maravilhoso isso, gente. A gente às vezes conta as histórias, eu mesma, muitas vezes eu conto algumas histórias que aconteceram comigo e falo, nossa, mas eu nem lembrava que isso tinha acontecido. E aí quando eu reconto, eu me escuto e eu vi que saiu de alguma forma diferente, ou com um elemento a mais ou com um elemento a menos, mas com alguma sutileza ali de diferença, porque acho que, não sei, ficou enterrada e, não sei, não acessava fazia tempo. Faz muito sentido.
o cérebro fosse liberando aos pouquinhos, sabe? E quando a gente, por exemplo, consegue ver coisas que muito tempo atrás a gente não via, ou que naquele momento a gente não viu. Por exemplo, um término, que é uma coisa mais fácil assim, de a gente dar um exemplo. Eu terminei com aquela pessoa. Se eu guardo aquele sofrimento e eu fico remoendo só o sofrimento, eu deixo de lá na frente olhar, tá, eu tô sofrendo por esse término e isso é uma coisa real, eu tenho que me acolher, mas o que é que eu também tô deixando de ver? Será que essa pessoa é tudo isso mesmo que eu tô colocando ela? Ou eu tô sofrendo por uma idealização, mas quando eu paro para olhar os detalhes, aquela pessoa sempre me mostrou sinais. Então, quando eu rememoro essa história, quando eu volto nessa história, eu vejo aqueles detalhes. Ah, mas teve aquilo. Ah, mas teve aquilo outro. Ah, mas... Os sinais, né, nas entrelinhas, que a gente insiste em não ver. Maravilhoso. Ana, a frase que você disse, que grudou em mim, é: descanse, mulher. Descanse, relaxe, porque não está tudo nas suas costas. Respeite o seu tempo. E isso faz muito sentido com o que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, antes da gente subir aqui para o estúdio. E também o que você estava falando agora bem pouquinho, de o não negociável. São os meus hobbies e eu não abro mão. O quanto isso é importante, né? E a gente não percebe, né? Não valoriza. Eu sempre digo que nós somos repetições de padrões. O que você aprendeu com seus pais é o que você vai repetir na vida. E quando a gente pensa em descansar, na geração da minha mãe, na década de 70, 60, 70, o descansar não é um valor. Porque tinha que correr. Tinha que correr. E a pergunta de hoje é: por que eu continuo repetindo o mesmo padrão? Estamos numa realidade diferente, ferramentas diferentes, acessos diferentes. Por mais que nós tenhamos os recortes raciais, tem mais que a gente tenha a questão do machismo, a gente tem acesso a informações que ontem nós não tínhamos. Pensar na década de 80, minha década, e encontrar uma psicóloga negra era quase impossível. É verdade. Mas vai para esse processo de recontar histórias, às vezes nem são minhas. Então, quando a gente pensa na dor, está relacionado nesse processo. Você precisa ser forte. Forte para quem? Por quê? Onde? Nós precisamos começar a questionar esses históricos que contam pra gente. Você precisa ser forte. Você precisa trabalhar 10, 12, 15 horas, porque afinal, se você não fizer, mas trabalhar o quê? Para quem? Por quê? Para quem? Então, quando eu resolvi, com 33 anos, minha mãe faleceu de um câncer arrasador e eu estava perdida. Foi aí que eu fui fazer um curso de coaching e foi aí que eu fui buscar as terapias. Então, hoje, eu sou formada em várias terapias que eu utilizo muito mais para mim do que para o outro, que acaba também impactando o outro. E uma das coisas que a gente faz, e a psicologia também faz isso, são perguntas. Nós temos que parar de achar que tem que ter resposta para tudo. E temos que fazer mais perguntas. Para que eu não descanso? Não é por quê, porque o porquê já está na sua mente. Você sempre tem uma desculpa para o porquê. Mas para que não? Para que eu não descanso? Para que eu preciso trabalhar 15 horas? Será que trabalhar 15 horas vai fazer eu chegar onde eu quero chegar? Então, a gente tem um processo sério do automático. Ah, minha mãe fazia, minha avó fazia, eu também vou fazer. Porra, mas você está numa outra realidade. Você está num outro momento. Minha mãe trabalhava 15 horas no braçal, era costureira. Cara, era 15 horas. Hoje eu trabalho com a mente. Faz sentido eu não parar para respirar? Porque eu digo, o descanso não está relacionado só, eu vou ficar um dia sem fazer nada. Ou eu vou ficar um fim de semana sem fazer nada. Ou eu vou viajar, O descanso está relacionado também, que eu acredito muito, à respiração. A respiração é responsável pelo seu ritmo de vida. Se você não respira, você não pensa. Você vai para o automático. Então, descansar... tudo, né? Nosso corpo, nosso sistema. O descansar está relacionado a você ir beber uma água e parar. Respirar 1 minuto profundamente, fazer um mindfulness. Está relacionado a hoje eu não consegui descansar, não consegui parar. O que eu vou fazer amanhã para?
Está relacionado minimamente a você fazer 2, 3 minutinhos de yoga, porque hoje tem até exercício de 3 minutinhos de yoga. Então nós vamos relacionando parar a grandes coisas, como se o ritmo da vida fosse relacionado a uma morte, fosse relacionado a uma transição de emprego, fosse relacionado a um relacionamento. E a vida é tudo. E o que define esse tudo é o quanto você está disponível para se olhar, o quanto você está disponível para questionar, o quanto você está disponível para entender que, cara, eu tenho que trabalhar e estudar, mas eu só tenho que fazer isso. E depois, né? Então, como psicóloga, deve atender um monte de gente que tem possibilidade, sim, de fazer uma boa viagem, mas não faz. Só trabalha e estuda porque disseram para ela que ela só tinha que fazer isso. Mas a pergunta é, para quê? Nossa, eu fiz uma anotação aqui que eu vou ler porque eu não quero errar as palavras, eu quero ser bem fiel. A Grada Quilomba diz que quando a gente abandona a equação da desidealização e idealização também, que nos foi imposta, e que aquela que diz que a gente tem que saber tudo, fazer tudo, ter tudo, aí sim nós somos humanos de verdade, quando a gente tira esse lugar que nos foi imposto. E essa é a verdadeira liberdade e o verdadeiro empoderamento. E aí isso casa muito com o que vocês nos trouxeram agora, né? O quanto isso nos coloca em um lugar de empoderamento e o quanto isso tá mais distante ainda, o quanto esse lugar tá mais distante ainda quando a gente traz um recorte racial para a conversa, né? É muito comum a gente falar, pô, mas pessoas pretas, esse carro não é para você, uma viagem não é para você, um descanso, o carro nem é o primeiro dessa lista, é um descanso, é um minuto, é uma respiração, é um conhecimento, é um hábito saudável, isso não é para você. Né? Isso não é para nós. E aí, quando a gente se desprende dessa obrigação, quando a gente tá com aquela frase, então ninguém tem que nada, a gente tem que o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente se sente bem, a gente tem que, o que a gente tem que mesmo é o bem viver, né? Mas eu acho que a gente precisa discutir muito, que a psicologia discute também, o que é bem viver para cada um. Isso é porque um outro ponto. Quando a gente pensa em recortes, primeiro é dado que a gente não pode bem viver. Porque pessoas negras que bem vivem, elas dão trabalho. Muito. Porque elas pensam, elas questionam, elas reclamam. Elas, né? Porque o sistema faz as pessoas acreditarem que nós somos um problema. E a questão de cada vez mais nos separar, de a gente não contar as nossas histórias, ela tem um objetivo. Então, quando você se permite contar a sua história 10, 20, 30, 100 vezes, você minimamente começa a se olhar no espelho. Porque se olhar no espelho, gente, não é um processo que acordei hoje e vou olhar no espelho. Ana Minuto já nasceu assim. Não. Eu, desde pequena, tenho um processo muito sério. Fui incentivada pela minha família a me autoconhecer, a fazer perguntas, a ser questionadora. Eu vim de movimentos sociais, movimento político. A década de 80 não é esse negócio, você tá lá, você tem que resolver, você faz parte do problema, você faz parte do movimento social. Então, eu sempre coloco o para quê, porque a minha realidade hoje, com uma mulher que daqui a pouco faz 50 anos, meu Deus, faz 50 anos, é totalmente diferente dos 58 anos que é da minha mãe. É totalmente diferente da minha sobrinha. Então, a gente também precisa, quando a gente pensa no bem viver, as pessoas precisam começar a questionar o que é bem viver para si. Não existe uma receita de bolo. Ana Minuto hoje, com 40 e poucos anos, já viajou a alguns países, ela anda de moto. Sou sozinha, não tenho filho, tenho só minhas plantas para cuidar. É totalmente diferente de uma mulher que tem 4, 5 filhos, que tem que ficar correndo o dia inteiro, que tem que trabalhar em 3, 4 lugares. Mas as pessoas precisam começar a questionar o que é bem viver para mim. Então, acho que isso vem muito desse movimento que a gente estava falando agora, de sair desse padrão que nos foi imposto. Porque quando a gente fala que o bem viver é o mesmo para todos, a gente está dentro desse comportamento de manada, né? De repente, o que é bem viver para mim, meu Deus do céu, atravessa a minha alma. E vice-versa também pode ser. Aquilo que é ideal para mim, eu tenho certeza absoluta que não é ideal para um monte de gente. E aí, é nesse complemento que a gente pensa, né? Então, quando a gente se
quando a gente se desfaz dessas obrigatoriedades, desse padrão todo, e aí a gente tem esse processo, né, do autoconhecimento que você muito bem trouxe aqui. A gente pode olhar para si e falar, puxa, então essa é a minha verdade. Isso daqui, essa parte, até a página 2, me mandaram fazer. Eu tô só seguindo um padrão. Daqui para frente é o que eu gosto. Muita gente, a gente adulta já, gente, eu tenho 45 anos, muita gente na minha idade ainda tá pensando o que será que faz bem pra mim. Nem sei o que eu gosto, mas agora eu tô aprendendo, não é? E aí, quando você começa a se reconectar, você fala, putz, então, ó, foram anos e anos de uma vida que não era pra mim e agora eu vou atrás do meu bem viver. E nesse momento, o quanto a gente ter esse autoacolhimento, essa visão de tá tudo bem, descansa, mulher preta. Tá tudo bem. Livre-se dos seus padrões e ache o seu cerne ideal. O quanto isso não sei, pode ser prazeroso, mas também é um desafio, não é? Sim. O que vocês acham? Totalmente. Porque esse movimento de se conhecer não deixa de ser também um movimento de você desconhecer tudo que você precisa. Exato. Você está perdendo uma pessoa que você conhecia, um ambiente onde você se sentia confortável. Exato. Aquela pessoa que você criou, né? Que a sociedade também criou. Então, quando a Ana fala isso, ela fala exatamente de um lugar que voltar e rememorar nossas histórias, os nossos sofrimentos, é também entender que a minha mãe, minha avó, né, as pessoas que vieram antes de mim, elas viveram e tiveram comportamentos aos quais eu agora não sou obrigada, né? Eu não preciso estar nesse lugar. Eu atendo mulheres pretas que estão em posições muito altas, assim, dentro de empresas, e que não têm mesmo o mesmo reconhecimento que pessoas brancas, por exemplo. Mas elas sentem que elas precisam estar constantemente fazendo, crescendo. Hoje mesmo uma paciente falou, né? Eu consegui dizer não para uma demanda que não é minha. E eu percebi o quanto de incômodo que a pessoa ficou quando eu disse não. Mas se eu não dissesse não, eu ia colapsar. Eu não ia conseguir. O meu corpo estava dizendo, para, se você não parar, eu vou te parar. Então, quando a gente entende esse lugar também de voltar esse olhar para o que a gente precisa, como ela falou, né? Ela falou da moto, acho incrível. Eu tenho medo. Eu morro de medo. Eu sou aquela pessoa que... Eu confesso que eu fiquei com vontade quando ela falou. Eu morro de vontade, mas eu sei que eu tenho muito medo. Então, eu acho que é exatamente olhar para esse lugar de o que é que eu estou deixando de fazer que esses minutos a mais, esse trabalho a mais está me impedindo. O que é que eu gostaria de fazer? O que é que eu faria se eu tivesse esse tempo livre? É começar a se pensar em todas as possibilidades, pensar no porquê, como ela falou, no para que eu estou, sei lá, me disponibilizando tanto. Muitas vezes a gente vai perceber que, hoje mesmo eu falei com a paciente assim, eu falei, muitas vezes esse movimento da gente fazer tanto, dizer tanto sim para o outro e não para a gente, vem de um lugar da gente se sentir suficiente. Quanto mais coisas eu faço, mais suficiente eu pareço ser. Mais suficiente para quê? Para quem? Né? E aí eu preciso entender, estou sendo suficiente para quê? Para quem? E aí eu volto para esse lugar de olhar se esse constante movimento de fazer coisas só não está me levando para um lugar de preencher vazios também, muitas vezes. Para preencher uma sensação de que eu não sou boa o suficiente. Então, quanto mais coisas eu faço, mais perto dessa perfeição eu fico, né? E a mulher preta, ela já tem esse movimento de que você tem que... Eu li uma pesquisa recentemente que falava assim que as mulheres pretas são as que estão mais nas academias, mas elas são as que ganham menos dos homens brancos, das mulheres e dos homens pretos. Então, que lugar nos resta, então, se a gente for procurar ver só isso como estatística? Eu tenho que produzir mais para ver se eu equiparo, para ver se eu chego perto desse lugar de partida que, para mim, está muito longe. Então, descansar também é revolucionário, né? Descansar, parar, prestar atenção,
né? Prestar principalmente atenção no corpo. Como ela falou, a respiração entrega o que o nosso corpo precisa contar. Então, quando eu observo a minha respiração, eu percebo o meu corpo. Percebendo o meu corpo, eu entendo o que ele precisa. E aí, eu preciso dar a ele isso. Acho que eu trago 2 pontos que, para mim, são o cerne da minha vida, né? Primeiro, a ancestralidade. Se você não conhece quem veio antes, você não consegue entender o que você é hoje e no que você quer se transformar no amanhã. Uhum. Então, eu estudo ancestralidade muito mais relacionada à minha história e às de quem veio antes do que relacionado a lá fora. Porque hoje eu chego aonde eu chego, sou o que sou, porque consegui olhar para trás e falar, tá tudo bem, isso é seu, você carrega, você adoece, isso é seu. O meu, eu vou fazer do meu jeito, pedindo a sua liberação. Então, a gente precisa olhar para as mais velhas. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não consegue entender quais são os padrões. A gente não consegue entender quais são as crenças. A gente não consegue entender quais são os nossos valores. Uhum. Tem coisas que a gente vai levar para a vida, que é inerente a quem veio antes. Uhum. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir se livrar disso. Mas você vai conseguir fazer as pazes e caminhar. Uhum. E para além disso, para as pessoas negras, foi colocado na nossa mente que quanto mais você entrega, mais você vai ser reconhecido. E na realidade, quanto mais você entrega, menos você é valorizado. Com certeza. Porque aquela pessoa que faz tudo, dá conta de tudo, é boa em tudo, ela não é boa para ela mesma. E aí, quando a gente pensa nesse processo de que... Eu sempre, no meu coach, né, conversando com as pessoas, eu sempre falo, sai dessa ilusão. Dentro do mercado e dentro do mundo, você é a base da pirâmide. Uhum. Então, sai dessa ilusão que você vai fazer 100 faculdades e vão olhar para você e vão dizer como ela é fantástica, vou dar diretoria para ela. Não vai acontecer. Uhum. Não vai acontecer. Entre você e outra, vai ser outra. E se só tiver você, eles vão trazer outra. Sim. De acordo com os valores, porque existe uma manutenção do poder. E o poder não pode ser dado para as pessoas pretas. E se for dado para uma, não cabe duas. Uhum. Então, existe sim todo um processo, todo um mecanismo de adoecimento, mas existe esse processo de voltar para a psicologia, de fazer terapia. Porque assim, você não vai dar conta. Você não sabe. Não é para você. Isso já é dado. Agora, como é que eu consigo lidar com isso dentro de grandes corporações? Primeiro é reconhecer o meu valor. Se eu não sei quem eu sou, de onde eu vim, por que eu faço o que eu faço, e não quero entrar na cota, tá? Não quero. Uhum. Não quero entrar na cota. Porra, então você não vai entrar em lugar nenhum. E eu sempre digo, cara, entra na cota, estuda o que você tiver que estudar, pega todos os benefícios da empresa, entrega o seu melhor, quando não der mais, vaza. Vaza. Mas a gente quer ficar insistindo no lugar que adoece, porque eu acredito que eu não sou bom o suficiente para conseguir um emprego melhor. Eu acredito que eu não sou bom o suficiente para estar num lugar onde minimamente me respeitam. E nós estamos tão acostumadas a sermos maltratadas que quando alguém minimamente oferece um café, a gente acredita que, imagina, Nossa, sou eu. Eu sou importante. Isso para a gente também entrar em relacionamentos Sim. tóxicos. Sim. E aí, eu também questiono, tóxico para quem? De um país que veio da cultura do estupro, que tem 500 anos. E na minha vivência de 40 e poucos anos, eu estou falando sobre autoconhecimento, terapia só há 10. É um processo, é uma jornada. E a gente também, como já foi dito, não quer passar pela dor. Quer que tudo seja simples, seja legal. Gente, é o processo da vida. Ou você se dispõe a aprender, que é uma dor, se dispõe a realizar o autoconhecimento, é uma dor. Ir no psicólogo é uma dor. Ir no terapeuta é uma dor. Ter que lidar com o estresse é uma dor. Só que eu sempre digo, a vida é 80% estresse, só 20% gozolândia. Ai, que horror. E é uma realidade. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue também achar estratégia mental, emocional e também relacionada ao nosso intelectual para poder entregar o nosso melhor sem adoecer tanto.
Porque o melhor para a maioria das pessoas pretas eu vou entregar 200%. Você pode entregar 1.000, você vai continuar sendo uma pessoa que não vai ser diretora. Então a gente entendeu o que é nosso, o que é do outro, muda a nossa relação com a gente. Com a gente mesmo. Porque é isso, a expectativa do outro. E o outro quer que você faz, o outro quer, mas é do outro. E aí eu vou dar um outro exemplo, senão eu monopolizo aqui. Eu fiz uma entrevista há um mês atrás me chamaram para fazer uma entrevista para a diretora de uma empresa. Uma área que eu gosto bastante. Ia ganhar um valor razoável. Só que eu empreendo há 15 anos. E cheio de altos e baixos. Eu digo, eu só sou melhor porque eu cuido do meu espírito, cuido do meu emocional. Porque empreender é desafiador. Aí eu fiz a entrevista foi maravilhosa. Falei assim, vou me dar uma chance, né? Se enganando, coitadinha. Vou fazer entrevista. Chegou minha vez. Isso, vou lá fazer entrevista e tal. Aí passou. Depois eu falei, mas pra quê? Você vai conseguir se manter nesse lugar? É o que você realmente quer? Se a transformação que você quer fazer na vida, ou a transformação que você fez até hoje, vai ser dentro de uma empresa? E aí eu comecei a me questionar, porque são as perguntas que mudam o mundo, não as respostas. Então, é o que eu falei no vídeo que eu coloquei hoje. Parecia, no primeiro momento, que sensacional a oportunidade. Mas depois eu vi que era um Kinder Ovo. Porque é isso, não tem a ver com a empresa. Tem a ver com que, cara, eu estou passando por um momento desafiador. Isso não quer dizer que vai durar a vida toda. E aí, por um momento desafiador, por uma dor momentânea, você pega e fala, eu vou fazer essa escolha e vou seguir. Tem um preço. Eu seguir não tem um preço, eu não seguir não tem um preço. Então, que preço que você quer pagar pela vida que você quer ter? É outra escolha, né, que a gente faz. Eu vou pegar aqui essa frase que acabou com várias provocações e eu vou chamar o momento pedaçudo porque é para isso que ele foi construído. Exatamente, porque é nesse tipo de provocação, não precisa ser uma provocação negativa e ácida, mas é um questionamento, é um convite para que as pessoas pensem. Mas sabe essa ilusão que não é ácido, que não é dolorido? Porque é ácido, é dolorido, é da vida. Tá bom, sair da ilusão. Eu vou chamar o momento pedaçudo para a gente deixar esse recado, trazendo ali uma cutucada, ali, uma provocação para as pessoas pensarem a respeito disso que a gente está falando, de ressignificar afetos, de olhar para si mesmo, de olhar para a nossa jornada e acolher e transformar. Então, eu vou pedir para enquanto eu me saboreio aqui com o meu Ben & Jerry's, vou deixar a câmera e o microfone aberto para vocês, meninas. Eu vou deixar a Vanessa, senão ela não fala. Vamos. Eu acredito que uma das coisas mais importantes para você nesse momento é se tornar sua melhor amiga. Tratar você como você trata a sua melhor amiga vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Tente pensar em como você trata a sua melhor amiga e direcione esse comportamento para você. Você vai ver que vai fazer uma diferença enorme. Lindo. Seja você e muda o mundo. Mas tem um preço. E que preço que você quer pagar para ter a vida que você está buscando? E se você não sabe que vida é essa, comece a se perguntar, porque são as perguntas que mudam o mundo e não as respostas. Sigam-me para mais dicas, meninas. Era minutos. É isso, gente. Eu acho que eu queria voltar só um pouquinho, porque a gente recentemente teve 2 incêndios nas redes sociais e que casam com o que você estava falando agora, do lugar que a gente foi posto e dos nossos relacionamentos. A gente passou há pouco tempo por um dia que eu, pelo menos, eu já falei isso aqui no pod, não é segredo para ninguém, eu sou a mulher dos coletivos. Eu sou a mulher que tem os grupos de WhatsApp, é o grupo das pretas de não sei aonde, é o grupo das mulheres de não sei aonde, é o grupo das... E eu bebo nessa fonte, é ali que eu me alimento quando eu preciso de um colo, quando eu preciso de um afago, ou quando... é ali que a minha energia vira. E eu percebi que não só eu, como muitas, ficaram profundamente atravessadas quando a gente leu em um dia só, a gente acordou com a notícia
eu não me lembro qual foi primeiro, mas primeiro da traição da Isa grávida e no fim do dia a Ingrid do casamento às cegas, naquela situação horrorosa de violência dentro da casa dela. Não me lembro qual que foi a ordem, mas são esses dois casos que a gente está se referindo aqui. E eu trouxe esse assunto, primeiro porque não dá para passar sem falar, segundo porque a gente pensando nesse lugar de sair do padrão, de sair do lugar onde a gente foi colocado, eu fiquei primeiro impactada com os acontecimentos, porque a gente se conecta, porque isso traz pra gente dores e gatilhos que a gente estava conversando no começo, né, da gente olhar e falar, putz, olha, isso aconteceu comigo, e a gente revisita e fala, nossa, de uma certa forma a gente revive um pouco, mas também porque eu quero falar sobre isso, porque eu fiquei... Nossa, eu quis dar um abraço em cada uma pela coragem de ter trazido esses acontecimentos da forma que elas trouxeram e dado um basta na vida delas. Você já imaginou quantas de nós que passaram por situações parecidas dando um basta, assim, de uma maneira tão... tão ponto final, assim, sabe? De uma maneira tão... não sei se sensata é a melhor palavra, mas clara, direta, né? E assertiva. Como que vocês viram isso? A Ana já tá aqui construindo na cabeça dela. Deixa a Vanessa. Ela vai falar, deixa a Vanessa, senão eu monopolizo. Van, o que você viu? Como foi esses dias pra você? O que você falaria para essas mulheres? Eu acho que é muito delicado tudo isso, né? Porque enquanto mulher negra, que atende mulheres negras e que recebe uma demanda muito grande de desabafos nas redes sociais sobre relacionamento, que é uma das coisas que eu falo, não tem como você não ser engatilhada pelo que você viu, né? Eu assisti o Casamento às Cegas de tarde, fiquei horrorizada. E assim, eu não sou uma pessoa que comenta nas redes sociais as coisas que acontecem. Eu acho que eu prefiro, às vezes, não falar, mas quando eu vi o caso da Ingrid, eu falei, eu preciso falar sobre isso, porque já aconteceu comigo, acontece com outras mulheres constantemente, né? Foi uma violação, ele sendo esposo dela, dentro do casamento, que para os homens isso é a coisa mais normal, né? Tipo assim, o Leandro não consegue enxergar isso como abuso, porque na cabeça dele ela é minha esposa. E quantos homens produzem essas falas e quantas mulheres acreditam que elas não foram violentadas porque elas são casadas e elas devem obrigação. Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher branca falando assim, eu preciso... Ela leu uma pergunta, né? Eu preciso fazer sexo com meu marido mesmo quando eu não tenho vontade? Aí ela, você vai pra academia sem vontade, você escova o dente sem vontade. Por que você não vai fazer sexo com seu marido sem vontade? Aí eu falei, nossa, ela tá perpetuando que as mulheres elas não têm nenhum, sei lá, direito sobre o seu corpo, que você só vai ali, se satisfaz a vontade do seu marido e dane-se. Então isso me deixou muito revoltada, porque eu passei por uma coisa muito parecida recente, e quando a Isa falou, tocou exatamente naquele lugar de que parece que não importa em que posição a mulher preta esteja, não importa se ela é bem-sucedida, não importa se ela é uma pessoa que não tem nenhum sucesso, nenhum reconhecimento, ela sempre parece que vai ficar naquele lugar, né? Eu vi um comentário no Twitter que a pessoa falou assim, parece que as mulheres pretas, elas nunca vão ser princesas. Não que a gente almeje ser isso, mas eu acho que o que essa pessoa estava querendo dizer é, parece que para nós nunca o cuidado, nunca o olhar para essa mulher como alguém que é parceira, que, sabe, para a mulher é sempre ela aguenta, né? Ela aguenta, ela vai lá, ela passou por isso, mas ela aguenta. Porque eu achei muito absurdo a própria emissora colocar a Ingrid de frente para o abusador. Isso para mim foi tipo assim, é fazer ela revisitar uma memória que ela talvez não estava pronta, né? Mas é aquele movimento de a mulher preta ela é forte. Ela aguenta, ela dá conta, né? Ela já passou por isso, ela vai passar de novo, porque ela no próprio reality ela falava, né, sobre os relacionamentos que ela teve, que não teve respeito, que não teve isso, e parece que é mais uma vez, né? É mais um movimento. Isa passou por um relacionamento abusivo. Isso, porque antes desse ela tinha separado de um relacionamento abusivo, né? Isso. E aí, quando ela
vai para esse lugar um outro baque, né? E que para se proteger ela precisa se expor, né? É o que é interessante. Para se proteger ela precisa se expor. E aí tocar em uma dor que é de várias mulheres. Quantas mulheres eu não recebi falando: nossa, que gatilho, eu tô tão triste, como é que essa história não toca em mim? Né? Parece que pra gente o amor nunca, né? O amor romântico mesmo, né? Parece que esse amor nunca chega, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante que Bell Hooks fala é que por mais que ela diga que a gente precise militar sobre isso, que a gente precisa entender que amor é escolha, desassociar amor de romance, mas ela ainda assim permite que a gente queira ser amada, que a gente deseje isso, né? Mas não só por relações heteronormativas, no caso de que foram essas recentes, ou não só como um amor romântico, mas entender que as relações elas vão para além disso, mas que muitas vezes a gente faz a nossa vida esse lugar. E aí é complicado demais. Então, foi uma semana muito difícil para mim, assim, enquanto psicóloga. Comecei a semana vendo o relato e as minhas pacientes trazendo os relatos dela, né? Aí é onde a clínica atravessa a gente. Que a história não é mais só sobre o outro. Essa sua história, ela reverbera em mim, porque eu sei muito bem o que você está falando. Todas nós, né? Vem, Ana. Vem, porque eu tava bem de olho aqui. Bem, eu venho trazer uma apimentada para esse processo, tá? Ninguém é capaz de transformar o que não olha. E nessas duas relações, e aí eu não estou culpabilizando as mulheres, tá, gente? A gente precisa entender isso, mas eu estou trazendo um pouco de reflexão. Eu já tinha um relacionamento doente. Eu me curei disso? Porque sinto muito, gente. Eu trabalho com desenvolvimento humano, também Vanessa também trabalha, não é a primeira vez. Ela teve energia agora, neste momento, de falar. Uhum. Porque a violência, a gente normalmente coloca a violência no lugar de ele me estrupou, ele me bateu, mas a violência é a ausência de presença da pessoa. A violência é o que ela fala de você todos os dias. Tá gorda, tá magra, tá feia, tá descabelada, tá... O comportamento é a violência. A violência de você não querer transar e te obrigar a transar, e na nossa mente vamos transar porque afinal eu preciso segurar meu marido, que é uma coisa que tá introjetada em nós, faz com que a gente não veja repetição de padrões. Então eu venho neste lugar da gente questionar. Eu não sei. Será que eu não sei mesmo? Mas às vezes, por essa necessidade de ser vista, de estar junto, de ser cuidada, você acaba se... E aí, novamente, não é culpabilizando a mulher, mas é um processo de eu vou ceder o máximo que eu posso, até o quanto eu aguentar. Ela cedeu ali o máximo que ela pôde. E aí, a gente precisa pensar. Eu saio de um relacionamento e entre o outro, saio de um relacionamento e entre o outro, saio de um relacionamento sem parar para dizer, porra, o que aconteceu comigo? Que passa por esse processo de revisitar as dores, mesmo que a gente não queira. Em relação a Isa, que bom que ela veio e falou, é um processo, mas tem uma coisa que eu demorei para aprender, mas que eu aprendi que o tempo faz a diferença. E essa mulher tinha tudo, ela deu um cartão Black Infinity para essa bênção, que ninguém sabe de onde é, que ninguém sabe o histórico. Por quê? Eu também saí de uma dor e já engatei outro relacionamento. Tem a ver com aquilo que eu trouxe esse assunto, porque aquilo que a gente estava falando agora, que, puxa, me deu um café. Eu nunca fui ninguém na fila do pão, eu ganhei um café. Nossa, eu sou muito maravilhosa. Então, e é isso que muitas vezes a gente se pega nesse processo. Nossa, Ana, mas isso daí também... Padrão. Ai, nossa, Ana, mas isso daí também fica com a mulher, sinto muito. Uhum. Fica. Essa é uma realidade, vai ficar. Então, e a Vanessa deve trabalhar muito isso, que é dos tempos e movimentos. Novamente, eu vou falar do ritmo da vida. Eu me separei há 4 anos atrás, sofri um processo de traição também. Fiquei 2 anos falando, eu vou conseguir. Não, eu vou.
Mas quando eu falei, cara, não é pra mim, eu passei 2 anos na terapia me cuidando para que eu me separasse e não tivesse que voltar para trás. Então, nós, enquanto mulheres pretas, precisamos dar esse tempo. Porque se a gente não dá esse tempo, a gente continua repetindo padrões. E é uma ilusão no mundo que a gente vive dizer, eu não vou entrar num relacionamento tóxico. Todos nós somos tóxicos para alguém. Sim. Quando você diz não, quando você briga, quando você se posiciona, ou quando você é mal educada mesmo. Uhum. Então, o que isso trouxe pra mim? Ana, isso te atravessou? Não, fez eu pensar. Porque essa dor não é minha. Mas... Essa dor não é minha. Não vi vídeo dela, não vi vídeo de nenhuma das duas. Porque assim, quanto mais eu ouço uma história que me adoece, mais eu vou ficar adoecida porque eu não estou curada. Eu não vou ficar revendo um vídeo que vai me adoecer. Não vou. Então, se você me pergunta, o que aconteceu no vídeo da Isa? Eu não sei. Eu vi alguns postagens. O que aconteceu no vídeo da pessoa? Não sei. Eu vi algumas. Mas foi suficiente para eu entender o contexto dentro da minha mente e dentro da minha realidade. Então, qual é o prazer? Isso serve para nós, mulheres negras, entendermos também. Qual é o prazer de ficar revivendo uma dor para dizer, eu me conecto com essa dor, eu também passei por isso. Porra, todos nós passamos, infelizmente. Mas eu não posso, eu não tenho condições de ficar revendo vídeos que vão me adoecer, mesmo que sejam histórias das minhas irmãs. Honro elas, agradeço por elas terem trazido. Isso vai ser um preço muito alto que elas estão pagando na internet, porque o Bonitinho tá com mais 200 mil pessoas seguindo ele. Então, assim, tudo tem um preço. Que bom que elas trouxeram. Mas e o preço? Será que o preço emocional, principalmente da que passou por esse processo no casamento, vale? Porque no final, nós nos tornamos sempre as problemáticas. Exato. As choronas. Exato. As que... Então, a que reclama mais, a que nunca tá satisfeita. Então, não tô dizendo... E aí, novamente, eu tô lembrando... Também não tô um pouco me lixando com a opinião de cada pessoa que tiver também. Mas, assim, é importante a gente também fazer esses questionamentos. Porque a probabilidade da gente repetir a mesma coisa por não se dar tempo de olhar no espelho e entender... E aí a psicologia tem mais possibilidade de já falar... Por que eu faço isso? Por que eu escolho essa pessoa? Por que eu escolhi essa pessoa? Repetindo o padrão. Eu, por exemplo, tinha um problema seríssimo. Eu sempre fiz dinheiro. Então, durante um tempo, eu saía distribuindo dinheiro para todo mundo. Inclusive para os meus relacionamentos. Eu demorei muito tempo para me curar. E hoje, ainda de vez em quando, ainda dou uma vacilada. Tá ficando comigo e tal, pede uma grana, eu empresto. Que é uma grana que eu nunca vou ver mais, mas eu já sei disso, então eu não vou sofrer. Mas a pergunta é, eu quero isso pra mim? Eu quero uma pessoa que eu tenho que bancar, eu quero uma pessoa que compartilhe comigo. Mas o que é compartilhar? Será que eu sei? Será que essa questão de eu buscar fazer dinheiro, ter cada vez mais dinheiro, me tornar milionária, será que não é para esse processo de comprar também afeto? Comprar relações? Porque a gente não compra só roupa. A gente também compra afeto, a gente também compra relações, a gente também compra pessoas. Gente, para vocês que estão acompanhando, esta é uma mente pensante. É isso que acontece com mentes pensantes. A gente vai discutindo o assunto e vão vindo várias camadas. E isso que você trouxe aqui foi muito interessante, porque, assim, óbvio, Vanessa é uma psicóloga, você é uma pessoa que é letrada nesse assunto, e você é uma pessoa que disse agora há pouco, desde pequena você foi... programada para ter autoconhecimento. E eu acho que essa é a chave para a gente mudar muito desses padrões que a gente está conversando desde o começo da nossa fala. Quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente consegue separar o que é meu, o que é do outro, o que é circunstancial, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso, aquilo que eu posso evitar, isso nos leva para um outro lugar no nosso desenvolvimento e que nos salvaguarda de muitas coisas. Eu já tive... Eu ouvi recentemente uma mulher, uma das nossas, falando, eu sou uma mulher... Gente, ela falou,
Eu sou uma mulher machista em desconstrução. Então, eu acho que a gente tem que ouvir os dois lados. Falando do marido lá, da Ingrid. Eu não consegui continuar a conversa, porque eu falei, eu não... Aí também já bateu no meu limite, eu não sei o que vou ensinar. Então, enfim, mas... sabe? Aí eu escolhi o meu difícil. Mas é isso. Mas é isso, a gente hoje, essa semana, eu sou consteladora familiar também, aí uma pessoa falou mal da constelação. Aí uma outra pessoa mandou mensagem pra mim, Ana, você viu o que ela tá falando? Eu falei, que bom que tem gente que pensa diferente de mim. E aí o que a gente precisa pensar somos todos e todas machistas, sexistas, Sim, fomos racistas, sabe? Então a gente precisa entender que eu não sou, ai Ana, mas você não quer entrar nesse processo. Não vou entrar porque ele não é meu. Exato. E eu não vou entrar no processo de ficar defendendo lados, porque eu conheço o mínimo da mente humana. E eu sei que a gente não é tão legal, que a gente não é tão bom, e que todo mundo dentro desse processo tem os seus desafios. Ah, Ana, mas você acha certo? Não, não tem a ver com achar certo. Tem a ver com uma circunstância, com uma realidade, com movimento. Todos nós estamos em movimento. Então, a gente está fazendo várias transformações. Nós não vamos ter nunca um mundo perfeito e certo. Mas nós teremos mundo melhores para quem vier depois. Exato. Só que o meu melhor não é o seu melhor. Que não é o melhor dessa pessoa que você falou, que não é o melhor para a maioria das mulheres. Porque tem situações, eu trabalhei em muitos movimentos sociais, e em um dos lugares que eu fui, a pessoa falou assim, mas o que tem? O homem dá um tapinha. É sobre isso. E aí a gente entra nesse lugar que todo mundo está no mesmo nível de conhecimento, de autoconhecimento. Gente, 60 milhões de pessoas passam fome por dia. Você acha que está se preocupando com machismo? Você acha que está se preocupando se está apanhando, se ela precisa comer? Sabe, então a gente vai num nível hard de pensar sobre coisas que 5% da população, quiçá 10% da população preta, tem oportunidade de discutir. Tem gente que nunca vai ter acesso para ouvir esse podcast, porque não tem uma internet decente. Embora tenha celulares, sejamos o país com o maior número de celulares por habitantes. Então, a gente entra nesses lugares, nessas camadinhas de que, nossa, está todo mundo discutindo, todo mundo tem que... Não... A maioria das mulheres passam violências domésticas e nem sabe o que passa. Violência psicológica nem sabe o que passa. Mulheres CIOs, diretoras, executivas, que passam por assédio moral, que nem sabem o que é assédio moral, porque ninguém nunca discutiu. Porque não teve essa discussão, não teve esse letramento, não teve essa educação e repete o padrão. Vanessa, deixa a Vanessa abrir os olhos. Beijo, Vanessa. Fala, Vanessa. Não, eu tô concordando com o que ela falou, né? Tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, que ela fala assim, não é uma frase que está em um texto que eu amo, que ela fala assim, tola fui eu por acreditar que tive amor só porque tive carinho. Então, a gente confunde muito isso, né? Esse lugar de ter tido carinho, de ter tido ali um afago, alguém que, sei lá, me deu flores. A gente confunde muito isso como amor, e o amor, ele em si quer dizer respeito, quer dizer admiração, ele quer dizer companheirismo. Então a gente a gente deixa de lado todas essas outras coisas só porque a gente está tendo ali, sei lá, um sexo, um afeto, porque a gente está tendo um carinho, mas o que de fato vai fazer essa manutenção, não tem, né? E é isso, é olhar para... Eu sempre digo para as minhas pacientes, para todas as minhas amigas, que vamos olhar para as nossas relações passadas e ver por que a gente está repetindo tantas a mesma coisa, por que a gente está caindo em relacionamentos que ainda continuam nos roubando de quem a gente é, fazendo com que a gente, sei lá, caia em movimentos de traição, de sei lá, de abandono. Alguma coisa eu estou repetindo e eu preciso revisitar minha história para poder entender o que é que se repete nesses meus relacionamentos. O que é que eu estou deixando de prestar atenção? O que é que eu estou deixando de ver de fato, né? Então, esses dias eu estava falando comigo exatamente isso, tipo, o que eu acho mais engraçado quando eu vou atender uma mulher que passou por alguma situação dessa mas os sinais estavam lá, eu percebia que, sei lá, ele mentia para mim, eu pegava ele algumas mentiras, mas tinha um afeto ali,
né? Como ela bem falou, às vezes eu uso da influência, do dinheiro, da posição que eu tenho para fazer esse movimento de deixar com que esse homem fique aqui, com que essa pessoa com que eu me relaciono fique aqui. E eu tô deixando de perceber muitas coisas. Então, revisitar o porquê que eu tô sempre repetindo esses padrões é mais do que necessário, é urgente, né? E não só nas relações amorosas, mas até nas relações de amizade. Muitas pessoas, elas são subjugadas porque elas também ficam em relações de amizade que só sugam e que não oferecem nada. Mas é o momento de, não, eu tô aqui, eu tô com essa galera que é cool, que é não sei o que lá. Então, revisitar por que os meus padrões estão me colocando nesses mesmos lugares é muito importante. E um ponto que eu quero trazer, acho que é o último, né, que a gente já tá chegando ao final, é que a gente precisa entender o que é amor pra gente. E muito mais que isso, é entender que esse amor que é falado não é o amor real. Porque cada um vai fazer a sua construção de amor. E é durante a vida. Eu não encontro uma pessoa hoje e já amo. Eu me apaixono. Tem uma paixão. Mas é construído. Então, o que é amor? Hoje, por exemplo, a questão financeira não é uma questão para mim. Ok? Ok. Mas a outra pessoa precisa ter dinheiro também? Eu gosto de viajar pelo mundo. Minimamente a pessoa ter dinheiro para viajar comigo é amor. Eu gosto de comer bem e beber bem. Minimamente a pessoa pagar o dela, para mim já é amor. Eu sou uma pessoa muito prática. Sou muito prática. Então não é, tamo, não tamo, tá tudo bem também. E isso é uma construção. Nós temos que parar de romantizar as coisas. Porque não existe esse amor perfeito. Não existe esse príncipe do cavalo branco perfeito, né? Que a gente busca. Então não é só as pessoas pretas, as mulheres brancas também. Que acreditam, como ela contou aqui, que tá tudo bem você transar com uma pessoa que você não tá afim. Afinal, é seu marido. Que tá tudo bem, as mulheres brancas, como as pessoas, os homens pretos falam, né? Ah, mas a gente se relaciona com mulher branca, porque mulher branca não reclama, mulher branca não fica me enchendo o saco. Mulher preta toda hora tá. Então, que preço que você quer pagar, gente? Até nas relações. Então, hoje, Ana, você não acredita no amor? Não tem a ver com acreditar ou não. Tem a ver com você olhar os sinais. Porque aquela música... Olha o sinal, veja o sinal, alguma coisa do sambinha. Que é sobre isso. Não existe perfeição. Pare de romantizar. Escolha que preço você quer pagar. Tem uma pessoa que ela vai trazer para você dinheiro, mas pode não trazer companheirismo. Que ela pode trazer para você respeito, companheirismo e alegria, e pode não te trazer dinheiro. Ana, será que eu vou conseguir encontrar tudo isso? Tô procurando. Provavelmente não. Do que você quer abrir mão? E é isso, a gente quer a felicidade plena, o amor perfeito. Cara, eu tenho um check, eu sou a pessoa da lista. Eu tenho um check. Eu sei quando o homem vai atender as minhas expectativas. E sei também quando ele não vai atender. E as minhas expectativas são muito pequenas. Eu tenho a lista. Esse cara tá bom agora. Tá bom agora para quê? Esse cara não é para... Hoje eu estou com uma pessoa que é maravilhosa, que é linda, mas é só para transar. E tá tudo bem. E já foi alinhado entre a gente. Nossa, Ana! Gente! Não tem nossa, tem acordos, né? Tem acordos! A vida é sobre acordos. Convivência de adultos. Cara, estamos felizes, que bom, tô com você, mas não é você que eu vou levar pra vida. Nossa, Ana, mas isso não magoa a pessoa? Se magoar é um problema dela, porque eu já alinhei antes. Porque cada ela que vai fazer terapia. Saber o que é de cada um, né? Ela quer fazer terapia. Então, vou parar por aqui, mas eu trago essas reflexões. Ana, você é muito dura. Não, eu sou muito presente na vida. Eu vejo sinais. Eu sei muito bem o que eu quero.
Para me relacionar, eu preciso saber quem eu quero. Mas para isso eu preciso entender se eu sou a pessoa que estou no nível de entregar para essa pessoa o que eu mesmo estou buscando. Ah, eu quero um homem rico, você é rica. Ah, eu quero um homem inteligente, mas você é. Ah, mas eu quero um homem assim, mas você é essa pessoa. Você está pronta para receber essa pessoa? Eu estou pronta para receber um cara que, sabe, fala assim, não quero, não faz. Eu estou pronta para esse cara? Será? Então são essas coisas. Ai, gosto tanto de falar sobre isso. Ai, que delícia, gente. Teremos outro episódio. Mas você tem razão, a gente já estava mesmo caminhando para o final. Eu vou começar a encerrar a nossa mesa perguntando se faltou falar alguma coisa. Eu sei que tem um monte de outras coisas que podem ser faladas, mas neste momento faltou falar alguma coisa? Vanessa? Eu acho que não, eu acho que a Ana, ela amarrou muito bem os assuntos e que para hoje, né, para o tempo que a gente teve, eu acho que a gente conseguiu falar até de muitas coisas. Eu acho que a gente começou falando sobre aprender essa questão de se conhecer, de se aprender, e a gente terminou falando que isso é importante, como a própria Ana colocou, eu preciso identificar o que é amor para mim, se isso está fora, eu não quero, né? Eu sempre digo, se eu quero sonho e eu entro na padaria que só tem pão, por que eu vou ficar nessa padaria? O dinheiro é meu, eu posso me movimentar e ir para outro lugar que tenha o sonho que eu quero. Então, é esse movimento. Não é que o pão seja errado, mas eu quero sonho. Então, fazer essa movimentação é importante. E, né, outro dia eu li uma frase que fala exatamente isso que a Ana falou, que é que uma mulher botou assim no Twitter, e ela estava conversando com a amiga, e que a amiga dela falou assim, eu só quero um cara que ganhe X, assim, que tenha esses padrões, né? E aí a amiga falou assim, mas é muito ruim a gente escolher isso, né? Não dá pra gente ficar escolhendo essas coisas. Ela falou, não, eu não tô pedindo nada que eu não possa oferecer. Eu tô falando isso porque eu posso oferecer isso. Eu quero um homem que seja estudado porque eu sou estudado. Eu quero um homem que seja assim assado porque eu sou dessa forma. Então, eu não estou exigindo demais, eu estou pedindo aquilo que eu posso oferecer. Então, me lembrou muito essa fala, né, do que a Ana falou, que é exatamente isso. É o mínimo. Eu sempre fui dessa pessoa é o mínimo. Eu gosto de comer em restaurantes caros. Então, se o cara não tiver possibilidade de pagar para amizade dele, né, tipo, por favor, né, não estou nem pedindo que ele me banque, mas será que ele não pode nem fazer esse movimento, né? Então, acho que o que fica desse aprendizado aqui, a minha psicóloga sempre me pergunta assim, o que é que você leva, né? Ela fala assim, o que é que você leva de aprendizado da sessão de hoje? E aí eu acho que o que eu levo de aprendizado aqui é cada vez mais reforçar que eu preciso me conhecer, que eu preciso estar a par das coisas que acontecem comigo, para que eu não caia num limbo de repetição. E aprendi ainda mais, que não com as minhas pacientes, mas eu não preciso estar revisitando lugares que não são meus, que não são das minhas dores, muitas vezes. Porque vai me atravessar e eu não preciso desse atravessamento. Então, eu levo isso para reflexão, né? De que quais são os lugares que eu estou revisitando que não são meus e que estão me fazendo ficar ainda mais para baixo, ainda mais deprimida, ainda mais nesse limbo de sofrimento e dor. Muito bom, muito bom. E você? O que você leva daqui hoje? Bom, fortaleceu mais de que a pessoa que eu estou buscando para ser é a pessoa certa. Quem vê minhas redes dificilmente vê. Eu sempre falo de desafios, mas nunca falo de dores. Eu não preciso mais falar sobre elas. E cada vez mais eu estou buscando ser essa pessoa multimilionária, que viaja pelo mundo, porque isso expande a mente das pessoas que nos acompanham, que nos veem, que nos têm como referência. E uma coisa que eu acredito que a gente tem que lembrar e falar é sobre autoestima. Autoestima não é skincare. Autoestima não é só sobre cabelo. Deus. Autoestima não é só sobre roupa. Uhum. Autoestima é o valor que eu dou para mim enquanto uma mulher,
enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que está... Também o convite que eu deixo aqui para as pessoas é: cuide da sua autoestima, que é uma composição. Não é só sobre cabelo, não é só sobre roupa. Porque o que nos impede de falar, o que nos impede de estar, o que nos impede de ser é a falta de autoestima, que está relacionada à segurança, que está relacionada ao posicionamento, que está relacionada a estar viva. E o que eu levo daqui é que nós somos sensacionais. E que nós temos sempre que estar contando as nossas histórias através de primas totalmente diferentes e estar muito disponível para se ver. Porque é isso. Eu me vi em você, me vi na Vanessa, me vi nas nossas histórias, mas histórias que curam. Não vou ficar recontando a história da minha mãe que passou por violência doméstica. Não vou ficar recontando a história que passei por abuso com 4 anos. Não faz mais sentido. Você vai ser no futuro a pessoa que você está programando hoje. E se a sua programação for só de dor, isso vai estar repetido, isso aqui vai estar fortalecido mais 100 vezes daqui a 10 anos. E eu conto. Sou próspera, sou rica, sou abençoada, tenho o corpo que eu quero, tenho todo o dinheiro que eu quero, viajo para os países que eu quero e também me relaciono com as pessoas que eu quero. Na maioria eu não quero me relacionar com ninguém, porque gente me cansa, mas mesmo assim, como eu escolhi fazer o que eu faço, eu tenho paciência. Muito bom, é isso. Acho que a gente encerrou, a gente passou, Valência tem razão, a gente passou por vários assuntos e todos eles amarraram essa construção de que assim, a gente tá caminhando para um lugar que a nossa chancela não é um passado dolorido. A nossa chancela não é aquilo que nos doeu. A nossa chancela é aquilo que a gente escolheu fazer da nossa vida, é a maneira que a gente se posiciona hoje e a gente saber rotear, mapear o lugar onde a gente quer chegar e essa jornada de autoconhecimento, de prosperidade, de acolhimento, de afeto, de relacionamentos saudáveis, seguros e positivos para nós. Eu acho que é isso. Eu vou pedir então para vocês deixarem as suas redes para as pessoas poderem encontrar vocês antes da gente se despedir. Vamos? Quer começar? Todas as minhas redes são Vanessa Lacerda Psi, né? Tanto no Instagram e agora estou tentando ir para o TikTok, né? São as redes que eu estou usando mais, eu dei uma pausa nas outras. Estou me concentrando mais lá. Então, se você quiser me seguir, você pode ir lá, Vanessa Lacerda Psi, ou no meu podcast Ressignificando Afetos. Você vai ser muito bem-vindo, tá lá no Spotify e nas outras plataformas. Joia, obrigada, Ana. Ana Minuto em todas as redes, eu utilizo todas daquele jeito. Estou no Spotify também com o meu Minutos de Inspiração e outros tantos episódios. E é isso, Ana Minuto, todas as redes. Vem que eu tô te esperando. Nem que for pra brigar comigo, pra me xingar, pode vir, porque eu adoro um hater. Olha aí, vocês estão vendo, né? Eu prometi, acho que a gente entregou, hein? Temos um programa. Gente, muito obrigada. Foi um prazer recebê-las aqui. Tô feliz demais com essa mesa. E nos vemos na próxima semana. Tchau!